Gosto que apresento aqui este livro, porque é um livro especial que interrompe a pressa com que nos habituamos a viver, fazendo-nos olhar devagar para periferias que nos vão estruturando como sociedade. Porque é escrito por um jornalista cujo trabalho aprecio imenso, porque é sóbrio na postura e de grande densidade naquilo que faz. Com franqueza, a obra que aqui se apresenta é isso mesmo que o título evidencia. Um olhar límpido e despretensioso sobre várias realidades, com um foco particular no campo religioso, perspectivado com a distância de um jornalista que sabe do que fala. Se é para a reflexão que este texto nos interpela, convém que o autor seja rigoroso naquilo que escreve. Da primeira à última crónica, este princípio é sempre cumprido. Percebemos sempre o que é da ordem do factual e o que pertence ao domínio impressivo do autor, havendo sempre espaço para uma interpretação que é nossa, que é livre, que pode mesmo sair dos protocolos de leitura que uma crónica impõe. A primeira parte, Igreja e Religião no Tempo, abre com um texto com um título algo enigmático: Feridos no Crepúsculo. Logo nas primeiras frases, eis o mote de todo o livro: são dias de reflexão. É para a ordem do pensamento, muitas vezes convocado pelo sentir intenso, pelo sentir intermitente, pelo sentir apurado, que nos convoca este texto. Que nos convoca, aliás, toda a obra. Aqui, a reflexão faz-se em torno dos recentes atentados de França. Assim, com um convite aberto, explícito, a pensar o que aconteceu de um lado e do outro. Escreve Joaquim Franco: sim, todos seremos Charlie no reconhecimento do direito à liberdade de expressão dentro dos princípios e da lei que nos regem. Não seremos Charlie se isto significar um pacto com a desresponsabilização ou uma visão sectária ou parcial. Se somos todos Charlie, faça-se um minuto de silêncio pelos camaradas jornalistas do Charlie Hebdo, mas também por todas as vítimas que diariamente não noticiamos, que sucumbem às mãos de quem quer pela força aquilo que não consegue em liberdade. Na verdade, o problema não está apenas naquilo que se noticia quando há estes acontecimentos globais de ruptura que tanto nos desinquietam. O problema está naquilo de que não se fala no tempo restante, na incomensurável multidão que mereceria ser notícia e que é atirada para uma enorme espiral do silêncio. E aqui está Joaquim Franco a recentrar-nos no essencial que importa reter. Fala-nos também na necessidade de olhar devagar e por vários ângulos para o Islão. Assim, quando se classifica o Alcorão como um livro que apela à violência, reforçam-se os estigmas criados em volta de uma religião que, como todas as outras, é multifacetada e questionada também internamente. Valeria a pena discutir aquilo que fazemos nós, mundo ocidental, com as religiões. O discurso jornalístico poderia aqui dar uma preciosa ajuda na destruição de estereótipos e na neutralização de estigmas. Joaquim Franco fala disto reiteradamente, porque os do outro lado estão cada vez mais deste lado, e o mundo comum que os média constrói tem de ser erguido por todos. Os acontecimentos de ruptura pertencem apenas a fundamentalistas que podem ser de muitos lados. Neste contexto de insegurança permanente, nos lugares mais insuspeitos e no tempo mais inesperado, eis que somos de repente assaltados por acontecimentos que nos roubam a paz, provocando em cada um de nós uma imobilização tal que ficamos ali com medo de todos, e frequentemente é o próprio discurso político que nos deveria restituir algum equilíbrio, que nos afunda num temor que se vai adensando. Joaquim Franco fala disto assim: o discurso político relaciona cada vez mais a insegurança com a imigração com a religião com a segregação. Desmontar esta equação é o novo e prioritário espaço das religiões. O debate sobre a religião na sociedade europeia não se limita à reflexão cristã, nem se esgota com o Islão. Tem de ser inclusivo. É nesse cruzamento do institucional com a vida de todos os dias do cidadão comum que a religião deverá estar, num diálogo que some créditos em vez de os dividir em grupos que se vão marginalizando uns aos outros. Claro que aqui os média também têm um papel importantíssimo.
É por eles que passa grande parte da construção social da realidade. É por eles que cada um de nós vai recriando percepções sociais que nos atam uns aos outros numa espécie de cola do mundo que convém promover em permanência. Mas os médias também podem ser lugares que fomentam discriminações. Joaquim Franco conhece bem esse campo, mas apesar de ser um dos de dentro, ou talvez por isso mesmo, vai apontando os constrangimentos que atingem o discurso mediático. Hoje, na comunicação mediática, domina também a síntese sobre a análise, o padrão sobre o pormenor, escreve. A consciência de que os médias se caracterizam por profundas limitações deveria merecer hoje mais debate, mais reflexão. E por entre vários textos lá vamos nós aprendendo novas dinâmicas de um universo que tanto nos domina, o do discurso mediático declinado a partir do campo jornalístico. Numa segunda parte, fala-se de Portugal, começando por interrogar: que país queremos ser? E escreve-se isto: o país que queremos ser terá de ser também o que podemos e devemos ser com os povos e países que partilham o nosso espaço. Reconhece-se a assertividade do discurso, mas também se deve admitir a dificuldade em verter tudo isto em possibilidades práticas de ação. Joaquim Franco conhece bem os limites da decisão política e está consciente dos rumos para onde nos leva esta pós-modernidade tão pendurada nas aparências e de veras entretida em acumular bens. Escreve Joaquim Franco: o país tende a ser o que podemos ter e é cada vez menos o que queremos e deveremos ser, perdendo o azimute da justiça social. Ser e ter. Eis como na troca de uma letra se transporta todo um outro destino, que hoje em Portugal se declina em sucessivas crises. São as lojas de comércio que fecham para férias e já não encontram ânimo, talvez ânimo, alma, para reabrirem. São as pessoas que outrora faziam voluntariado social e agora precisam de ajuda. É um país do avesso este, em que habitamos à procura de um futuro que continua longe demais, enquanto nos vamos distraindo com minudências que escondem o essencial. A palavra de novo a Joaquim Franco. Faltará uma reforma que não se fixa em documentos estratégicos, que não se apresenta em PowerPoint, da qual não se faz propaganda, mas pode mexer na atitude política e redefinir a própria economia. Faltará reforçar relações e afinidades. Mais ser e menos ter. Precisamos, pois, de uma outra revolução que tenha réplicas em vários campos, também na religião, como bem se escreve nesta obra. Há uma revolução que está ainda por fazer em Portugal, a forma de ver a religião e o fenómeno religioso. Quase 40 anos depois de 25 de Abril, permanecem clichês, preconceitos e intransigências. Para muita gente, pouco ou nada mudou, escreve-se. É tempo de todos refletirem profundamente nisto. A religião na primeira linha. Sendo um conteúdo especializado, a religião pode estar na posse da chave interpretativa para factos de natureza política, económica, social ou cultural. Desporto incluído. Aliás, é desse cruzamento que trata o terceiro ponto da obra. E aí recorda-se que o Papa Francisco compara a experiência da fé a um golo. É esse momento que faz um estado de rejubilar coletivamente a alegria que deveria ser a imagem perfeita do modo como vivemos a religião. Mas na maior parte das vezes nem um pálido reflexo disso conseguimos encontrar nas nossas igrejas católicas. Basta ver a cara sisuda e infeliz de muita gente numa missa e de muito sacerdote no altar, escreve Joaquim Franco. Católica convicta, posso também acrescentar isto. Basta também seguir algumas homilias completamente desintonizadas dos textos sagrados e desligadas das nossas vidas. Lá está, que bem nos faria a tal reflexão de que falam as primeiras páginas deste livro. Os últimos 3 pontos são direcionados para a religião, nomeadamente para a religião católica. Fala-se da Páscoa, do Papa Bento XVI e do Papa Francisco. Concentremos-nos, pois, nestas duas figuras marcantes da Igreja. Primeiro, Bento XVI. Joaquim Franco abre esta parte com um texto com um curioso título interrogativo. Deus decapitou Ratzinger? Escreve-se logo no início isto. Ao optarem por Ratzinger, os cardeais reforçaram uma igreja à imagem e semelhança da Europa para resistir ao relativismo europeu. Triunfava o cardeal da razão, que sucedia um papa emotivo, que fez do centro um lugar nómada, arrastando multidões para onde se deslocasse.
porque transportava consigo uma espécie de pensamento do ventre que magnetizava tudo e todos à sua volta. Fez, como se escreve nesta obra, um tsunami mediático. Ratzinger era muito diferente. Esta obra recupera momentos bem significativos do seu pontificado, como a sua primeira encíclica dedicada ao amor. Nesta encíclica escreve Joaquim Franco: Bento XVI não aborda diretamente a homossexualidade, o celibato, as uniões de facto, o divórcio, mas, passando ao lado, não deixa de sublinhar o pensamento doutrinário. Para a Igreja, o amor entre o homem e a mulher deve ser parte integrante de uma experiência mais profunda. Sublinham-se outras partes importantes do texto, mas é nas impressões sobre esta iniciativa que se retém o essencial. É na opção e na forma, não no conteúdo, que a encíclica tem novidades, escreve Joaquim Franco. Quando o nome de Ratzinger foi anunciado na Praça de São Pedro para suceder a João Paulo II, provocando reações extremadas de ceticismo e euforia, quem suspeitava que a primeira encíclica seria dedicada ao amor? Quem imaginava um homem apresentado como frio e racional a escrever sobre um tema tão delicadamente sensível? Neste ponto sobre Bento XVI, abrem-se ainda janelas para a viagem do Papa à Alemanha, à Espanha, ao continente africano, onde, do ponto de vista mediático, nem tudo correu bem. E também isso é assinalado. Esta parte termina com 2 textos acerca da resignação do Papa Bento XVI. E Joaquim Franco destaca aquilo que é sempre uma tentação, a comparação dos pontificados de João Paulo II e Bento XVI. Ora, aqui está o vetor a partir do qual tudo deve ser pensado, escreve Joaquim Franco. Os tempos históricos são diferentes, como diferentes são as circunstâncias de vida de cada um dos homens que assumiram a liderança espiritual da Igreja Católica. Foi tão corajoso o mítico atleta polaco como lúcido foi o cerebral professor alemão. E eis que chegamos à última parte do livro dedicada a Francisco, com este texto, da perplexidade ao espanto. Fala-se de um homem normal que encontra aí a sua singularidade. Parece tão próximo de nós que nos cega, desacomoda, interpelando-nos permanentemente para margens que importaria urgentemente puxar para o centro. É certo que a Igreja não é o Papa, mas aqui está uma adversativa que Joaquim Franco junta num título que nos abre para uma reflexão acerca da importância da cadeira de Pedro. A popularidade do Papa é determinante para o catolicismo, escreve-se. E este Papa tem características únicas, também enunciadas neste livro. Encaixa que nem uma luva na expectativa interna da maioria dos crentes, mais ou menos praticantes, mas também encaixa nas expectativas externas de um mundo em revisão de valores. É ver a forma como é acolhido o discurso social, político e religioso de Francisco. Estamos a chegar ao fim desta obra. Com franqueza, este é um livro muito fácil de ler. Podemos ler de forma contínua, saltar páginas, parar a meio de um texto e retomar a seguir. Mas com franqueza, este não é um livro fácil de integrar na vida de todos os dias daqueles que vivem um cotidiano apressado sem nunca ter aprendido a conjugar o verbo ser em todos os tempos verbais. Esses vão ficar baralhados com um parágrafo ou outro, mas talvez este fosse o tempo de olhar a vida por outros ângulos, recuperando o essencial com que cada dia nos surpreende sempre. Com franqueza, esta obra pode constituir-se como uma excelente âncora para agarrar este novo desafio. Muitos parabéns.